Bruno, tá com você a bola. Serve ao Senhor aí. Então, boa tarde novamente a todos os irmãos, a graça e a paz de Deus para todos nós aqui. Então, quero começar dizendo que é uma satisfação para mim tá reunido nesse momento, nesse horário, domingo, 2 da tarde, com um monte de homem aqui que estão aqui em prol, né, da oração, que estão juntos por causa da oração. Então, a masculinidade bíblica, ela vem se perdendo muito ao longo do tempo, né? Então, os homens, os sacerdotes da casa, eles estão, muitas vezes, como é que eu vou dizer, transferindo a responsabilidade pelo sacerdócio da casa para suas esposas, para os seus filhos. Então, quando eu vejo uma reunião de oração de homens, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? E dizer que a minha intenção aqui é poder aprendermos juntos, né, sobre algo que Deus colocou no meu coração para esse tempo. Eu não devo ser longo aqui nas palavras, até porque é muito denso as coisas que eu vou falar. Então, eu optei por não trazer uma mensagem muito longa, né, todavia um pouco mais curta, porém intensa, porque eu sei que ia ficar gravada, né? Então, eu já até adianto aos irmãos que possivelmente, talvez, vocês devam ver novamente, né, alguns pontos, porque, de fato, ela é um pensamento meio disruptivo, né, no sentido de algo que talvez alguns de vocês nunca ouviram falar da forma como eu vou dizer agora, né? Eu vou falar sobre oração, tá? Então, quando eu pensei no assunto para falar, não me veio outro assunto senão oração. Já que é um grupo de oração, é um grupo de homens orando, nós sabemos que a oração, ela se manifesta de diversas formas, a oração intercessória, súplicas, petições, né? Mas eu queria falar sobre oração num contexto um pouco mais específico, né? E importante demais, galera. Então, eu tenho certeza que quando eu terminar as minhas palavras aqui, quem não tinha ainda percebido, né, o ponto que eu vou trazer aqui vai refletir por algum tempo, né? Essa mensagem que eu vou trazer hoje, não totalmente, mas eu já ministrei ela na minha igreja local, né, sobre esse tema, sobre oração, e eu lembro da igreja ter ficado em silêncio, assim, aquele silêncio fúnebre. Eu, no meio da pregação, daqui a pouco eu vejo um silêncio na igreja, assim, que o pessoal estava tentando processar justamente o ponto de vista que eu vou trazer aqui. Mas antes de eu começar, eu queria fazer uma indicação. Vocês podem perceber que eu gosto um pouquinho de livro. E o assunto é oração. Eu queria deixar essa indicação. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Se chama Poder pela Oração, tá? De E.M. Bonds. Depois eu posso até escrever direitinho, mandar a foto do meu irmão Cláudio para ele divulgar no grupo, tá? Mas esse livro, ele é fininho, olha só. Isso aqui você lê, é 80 páginas. Porém, esse livro é considerado o melhor livro de oração já escrito. Toda a história da literatura cristã, muitos e muitos e muitos consideram, inclusive aqui no próprio livro diz, chamado por muitos o melhor livro sobre oração já escrito. Tá? O que ele tem de fino, ele tem de algo parecido com navalha, que ele corta e você nem sente. Você vai lendo e você vai... 80 páginas, né? Eu demorei 7 dias para ler. De tanta pancada que tu toma lendo isso aqui, de tanto confronto, de tanta... Tu para e fala, caraca, meu Deus, tu para de ler, tu pensa, tu ora, tu chora, tu sabe? Então eu recomendo demais, tá? A leitura desse livro aqui. Fica a título aqui de recomendação, né? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá? Então o texto que eu vou usar de base para a gente começar a nossa conversa, é o texto de Mateus. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Tá? Então, é o famoso texto da oração do Pai Nosso, né? Que todos nós conhecemos, só que ao longo dessa oração eu vou dar um zoom, eu vou iluminar aqui com uma caneta Lumicolor espiritual um trecho específico desse texto e é aonde nós vamos entrar aqui. Tá? Então, o texto diz assim, tá? Do versículo 9 ao versículo 13 de Mateus capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora o trecho é esse. E não nos deixeis cair em tentação. Eu vou repetir isso aqui. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, ao longo da... Isso aqui eu tô falando, eu não vou chamar isso aqui de pregação, isso aqui é uma conversa, tá? Então, vocês fiquem à vontade para você falar, para interromper, para dialogar, para levantar algum ponto, enquanto eu vou trazendo aqui a mensagem. Pode ficar à vontade totalmente, tá? Então, como eu disse que eu gosto bastante de livro aqui, tá? E constantemente eu, digamos assim, eu converso, né, com vários amigos desse aqui que já morreram por meio dos livros dele, tá? Então, eu não sou ali o Saul que vai consultar Samuel, não. Aqui são vários amigos meus que já estão no Senhor, mas que deixaram o coração em forma de palavras. Então, sempre quando eu vou preparar uma mensagem, vou preparar um estudo ou uma reflexão pessoal, eu procuro conversar com esses caras aqui atrás. São caras que viveram no século XVII, caras que viveram no século XVI, pessoas que viveram num tempo mais recente. Timothy Kelly faleceu há pouco tempo atrás, também tem alguns livros dele aqui. E se tem uma coisa que eu não me canso de me surpreender, pessoal, quando eu leio, particularmente o pessoal do século passado, é com a profundidade bíblica. Esses são exemplos, sabe, de homens do passado que usavam a oração ao invés do Google como auxílio na busca pelo conhecimento de Deus. Então, quando eu leio, por exemplo, aqui tem uma coleção do Matthew Henry, que são vários livros ali. O cara viveu no século XVII, XVIII. Então, quando eu leio a profundidade com qual esse cara escreveu, e eu reflito que ele não tinha um método de pesquisa que você dá no Google, ele não tinha inteligência artificial. Era ele, os livros, o Espírito Santo e a Bíblia. Então, esses caras, eles foram muito longe em oração para poder iluminar o entendimento deles enquanto eles estudavam. Eu tenho aqui, por exemplo, Charles Spurgeon, que pregou mais de 3.600 sermões na sua vida. Eu tenho aqui a coleção do Champlin, que eu não sei em quantas vidas esse cara teve para escrever o que ele escreveu. Ele tem um comentário bíblico aqui que é, se eu juntar, dá isso aqui. Ele comentou versículo por versículo da Bíblia. Ele pegou a Bíblia e comentou a Bíblia versículo por versículo. A página é desse tamanho, com a letra desse tamanho. E fora a Bíblia comentada, ainda tem enciclopédia, com cada letra, cada palavra que tem na Bíblia, tem mais ou menos 5 páginas na enciclopédia falando sobre essa palavra. Então, eu olho aonde esses caras acessaram e eu falo, caramba, meu Deus, sabe? E eu fico pensando no poder que eles tinham em oração disponível para fazer o que eles faziam, para acessar o lugar em Deus que eles acessavam. E quando você lê a história desses grandes homens de Deus no passado, o posicionamento deles é unânime. Se tem alguma coisa que eles dizem que se arrependem, é de não ter passado mais tempo em oração. Todos, sem exceção, eles dizem que se eles pudessem voltar atrás e ter dedicado mais tempo a alguma coisa, eles não teriam escrito mais, eles não teriam pregado mais, eles não teriam preparado mais sermões, eles teriam orado mais. Isso é algo de grande ensinamento para a gente, porque nós estamos falando aqui de pessoas que acessaram um lugar no coração de Deus muito profundo. Porque a oração é o meio disponível na Terra para que, mediante a ação do Espírito Santo, a gente consiga acessar o coração de Deus. Seja para suplicar, seja para peticionar, seja para interceder. Então, nós aqui, no caso vocês, quando se reúnem para orar, vocês estão acessando o coração do Senhor em forma de intercessão. Estão sempre orando uns pelos outros. Enfim, a oração é o modo pelo qual Deus nos entregou para termos êxito nessa tarefa mediante a ação do Espírito Santo. E isso é o lado bom da história. Mas também tem um lado preocupante. Qual é o lado preocupante?
é que Satanás, ele conhece o poder que há na oração. Mas Satanás conhece o poder que há na oração não porque ele experimentou o poder da oração a favor dele, mas porque ele foi muito frustrado por um homem de joelhos conversando com Deus. Então, se tem alguém que sabe o poder que a oração tem, muito mais do que eu, muito mais do que você, muito mais do que todos nós juntos, é o próprio inferno. Repito, não porque ele experimentou o poder a favor dele, mas porque ele foi frustrado pelo poder da oração nos seus desígnios. Certa vez eu estava na igreja e eu fui pregar e teve um louvor, né? Um louvor bem conhecido, talvez vocês conheçam. E aqui eu não estou falando nada em relação ao artista, ao cantor, é uma mulher de Deus. Mas eu quero que vocês prestem atenção na letra desse louvor. Diz assim, ó: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Alguém já viu essa música? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Só que só tem um problema, irmão. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, na versão King James atualizada, diz assim, ó: E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Então, há sim oração que Deus rejeita. Na versão Revista Atualizada, diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis apenas para os vossos próprios interesses. Então, se é verdade que há ciladas de Satanás preparada contra os filhos de Deus, vocês podem ter certeza que a cilada mais sofisticada de todas está justamente preparada no lugar de oração. Se Satanás ele conhece a importância da oração, vocês podem ter certeza que pode sim ser contaminado o nosso lugar de oração. E.M. Bonds, nesse livro aqui, ele tem uma frase, olha só a frase desse cara, ele fala assim, ó: assim como o cientista consegue perder Deus no meio da natureza, um cristão consegue perder Deus no meio da oração. Eu sou militar, como eu disse para vocês, e no exército, né, tive várias instruções. Dentre elas, eu lembro até hoje da instrução de caça. Então, eu aprendi basicamente ali a caçar no exército. Acho que nos Estados Unidos é muito comum, né? A questão da caça, o pessoal gosta de caçar. Então, lá no exército, talvez o Cláudio pode até confirmar, ou algum outro irmão aqui que caça vai poder confirmar o que eu vou falar agora. Então, no exército, eu aprendi que a forma mais eficaz de eu matar a minha presa não é enquanto ela está se movimentando. Não é enquanto ela está correndo. Não é enquanto ela está em movimento. É justamente quando ela vai parar para beber água. Então, na instrução, a gente aprende a localizar o ponto de água mais próximo daquele lugar. A gente arma um negócio na árvore chamado mutar. A gente sobe lá em cima, a gente fica esperando o animal ir beber água. A gente fica esperando o animal ir se reabastecer para completar a caminhada. A gente fica esperando o lugar onde o animal não pode deixar de ir se ele quiser continuar vivo e em movimento, que é o lugar onde ele vai beber água. Ele pode se alimentar em movimento, mas ele não pode beber água em movimento. Ele necessariamente tem que ir para uma fonte de água. E eu lembro até hoje a palavra do instrutor, ele falava assim, ó: Bruno, deixe a presa andar o quanto ela quiser. Deixa ela entender que ela está livre. Deixa ela achar que não tem nenhum predador por perto. Deixa ela achar que ela está bem na fita. Descubra onde tem um rio. Fica ali e espera ela ir beber água.
O que eu vou falar agora é um ponto comum, tanto para o Cláudio, que está lá em Utah, quanto para o Vitor Daniel, quanto para o Luiz Felipe, né? E talvez você possa me responder. Cláudio, vamos lá. Qual é o ponto mais vulnerável de Utah? Você Ponto mais consegue... vulnerável. Oi? O ponto mais vulnerável? Imagine que vocês vão estar sob ataque, a cidade de Utah está sob ataque, e esse ataque ele quer dizimar a população de Utah. Qual é o ponto mais vulnerável que você acha que tem na sua cidade? Eu acho que aqui é no pé da montanha. Sabe onde é? Eu não sei se é por conta disso, mas é justamente o local aonde se distribui água para toda a cidade. Envenene esse lugar, envenene o lugar aonde se distribui água para toda a cidade e você mata a cidade. O nível mais sofisticado de tentação para ocasionar a queda de um homem, não, ela tá, gente, aqui a gente imagina, pessoal, tanta coisa. Mas eu quero te mostrar aqui, nesse tempo, nesses poucos minutos que eu vou falar, que o nível mais sofisticado da tentação para ocasionar a queda de um homem, para evitar que ele chegue no destino que Deus tem para ele, para evitar que ele cumpra os propósitos de Deus, está exatamente no lugar onde ele vai buscar forças para a caminhada que é na oração. Derrube um homem no lugar de oração e deixe-o a partir daí ir para onde ele quiser. Entrando um pouco agora no texto, eu quero fazer uma pequena exegese, eu quero levantar aqui mais ou menos o contexto de Mateus capítulo 6. O contexto do Pai Nosso. O texto que a gente leu, ele está inserido na primeira parte do ministério de Jesus na Galileia. Então, teve basicamente 2 grandes movimentos de Jesus na Galileia. Chama de ministério maior e ministério menor. Então, o texto que a gente leu, ele está justamente na primeira parte do ministério de Jesus na Galileia. E o grande propósito de Jesus nessa primeira parte do ministério dele na Galileia, que vai basicamente do batismo dele até o Sermão do Monte, é reunir os seus discípulos. Então, após o batismo de Jesus, ele sobe para a Galileia. Então, ele é batizado e ele sobe para a Galileia. E nesse caminho, Jesus ele vai ensinando, Jesus liberta, Jesus cura. Lembra que ele está andando. Não sei se vocês conhecem aqui mais ou menos a geografia de Israel, mas ele é batizado no Rio Jordão, bem abaixo, lá na parte de Jerusalém. E ele vai começar a descer, a subir em direção à Galileia. Tá? Nesse itinerário de subida, ele vai ensinar, ele vai libertar, ele vai curar, enquanto ele reúne os seus discípulos. Então, logo após ele reunir todos os seus discípulos, a primeira atitude intencional de Jesus é subir com eles ao monte para ensiná-los. E aqui nós estamos no Sermão do Monte. A gente precisa entender que o Sermão do Grande é um grande bloco de ensinamento de Jesus, que vai do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E a estrutura rabínica de ensino, a estrutura rabina de ensino, ela tem uma metodologia específica que é o seguinte: a parte mais importante do ensinamento está no meio. Você pega, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Capítulo 12, Paulo vai falar dos dons. Capítulo 14, Paulo vai falar dos dons. E no meio desse ensino está 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Que sem o amor, nada disso tem proveito. Quando a gente olha para Mateus capítulo 5, 6 e 7, a porção central de todo esse bloco de ensinamento, que é chamado de Sermão do Monte, é justamente Mateus capítulo 6, mais precisamente a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele sela o ensino. Olha só, Jesus ele vai selar, ele vai chancelar a parte mais importante do ensinamento dele, de 3 capítulos, nos ensinando a suplicar para não cair em tentação. Será que isso é importante? E essa súplica, pessoal, para não cair em tentação, ela não vale somente para o que nós vamos fazer após a oração, mas para o que eu estou fazendo durante a oração. E aqui a gente começa a entrar no
pontos que eu quero trazer para vocês. Quando a gente, e não nos deixeis cair em tentação, a gente pensa assim, que Jesus, ele conversou sobre o Pai, sobre diversos assuntos, sabe? Diversos assuntos. Oração do Pai Nosso, pão, tal. E a tentação é mais uma pauta da conversa. Então, ele vai ensinar várias coisas ao longo dos 3 capítulos, só que a gente aprendeu que no meio disso tudo tem a oração do Pai Nosso. Então, a gente acha que ele vai falar sobre diversos assuntos diferentes, né, ensinando a gente a orar, e um desses assuntos é a tentação. É como assim, ó, pai, eu estou falando disso, eu lembrei de outra. Aí, pai, também não nos deixe cair em tentação, entendeu? A gente entende a perceber esse pedido para não cair em tentação como algo que a gente vai ser tentado após a oração. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Pega o início do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Volta 25 versículos só. E a gente vai encontrar um texto que é Mateus 4, 1, que vai dizer assim, ó. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estão conseguindo ouvir? Então, pega, olha só, vamos pensar comigo. Pega agora o início do Sermão do Monte, que tem como a parte mais importante a oração do Pai Nosso. Então, é como se o Sermão da Montanha ele fosse construído para chegar na oração do Pai Nosso e, a partir da oração do Pai Nosso, descer novamente, trazendo as consequências dessa oração. É como se fosse um sanduíche onde o mais importante está no meio. Essa é a estrutura de ensino dos rabinos. Tá? E quando você volta 25 versículos desse bloco de ensinamento, você vai encontrar Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que Jesus ele está ensinando sobre oração com as roupas ainda empoeiradas do deserto que ele foi tentado. Agora pensa comigo. Pensa comigo. Se jejum é acompanhado de oração e Satanás tenta Jesus em jejum, se Jesus não estava comendo, o que Jesus estava fazendo quando ele foi tentado? Vamos lá. Tempo. Pensa comigo. Jejum e oração. Jejum sem oração é greve de fome. Amém? Então, Jesus não foi para o deserto fazer greve de fome. Ele foi fazer jejum, sabe, espiritual. Ele estava em jejum. Só que jejum é acompanhado de oração. Satanás tenta Jesus em jejum. Se Jesus não estava comendo, o que ele estava fazendo? Ele estava se alimentando. Jesus estava orando. Nós acabamos de presenciar o processo mais sofisticado da caçada de Satanás aos filhos de Deus. Envenenar o ambiente onde o cristão vai se alimentar. Lembra da caça? O lugar geográfico da tentação de Jesus foi o deserto. Mas o ambiente espiritual onde Jesus foi tentado foi exatamente no lugar de oração. E ao mesmo tempo em que Jesus estava sendo provado no deserto por Deus, ele estava sendo tentado a orar a oração que o diabo ensinou. Vocês estão pegando? Vou repetir isso aqui, ó. Ao mesmo tempo em que Jesus estava sendo provado no deserto por Deus, ele estava sendo tentado a oração que o diabo ensinou. Deixa eu te dizer algo aqui. Não sei se você já parou para pensar. Trechos como: manda que essas pedras se transformem em pães. Ou então, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito. Ou então, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A gente só sabe, irmão, que é o diabo que falou isso, porque está escrito na Bíblia.
Imagine você no deserto passando fome. E você lembra, vem uma voz à sua mente que fala que você é um filho de Deus e recebeu poder para transformar pães em pedras. Talvez você esteja num lugar de oração, talvez você esteja, por exemplo, num deserto financeiro, que é muito comum. É incomum, mas acontece sempre, né? Tipo assim, a gente está no deserto financeiro e vê uma voz que lembra você de uma forma de solucionar as suas finanças. Irmãos, você só vai atribuir isso ao diabo e não a Deus se você estiver muito ligado. Porque há alguma coisa ilícita e a pessoa usar o poder para transformar pão em pedra? O diabo não mandou Jesus roubar o pão. Mandou ele usar autoridade, filho de Deus, para poder transformar pão em pedra e acabar com a fome dele. A gente só sabe que foi o diabo que falou isso aqui porque está escrito. E se o diabo tentou Jesus no lugar de oração, imagina o que ele não vem fazendo com os filhos de Deus. Imagine quantas respostas de oração que a pessoa sai convicta de que veio de Deus, mas veio do diabo. Vocês concordam comigo? Agora, a mensagem de hoje é basicamente isso aqui. É isso aqui, ó. Poderia ser, tipo assim, eu poderia vir aqui, falar só o que eu vou falar agora e ir embora, porque estava cumprido. Só que como eu tenho que falar um pouco mais de tempo, aí eu fico falando um monte de coisa, tá? Mas escuta o que eu vou falar aqui. Tudo o que falamos na oração só será uma oração ao Pai se não tivermos caído na tentação de usar a oração para fugir dos desertos que o próprio Espírito Santo nos leva. Quando nós falamos em comunhão com o Espírito Santo, quando nós falamos de relacionamento com o Espírito Santo, quando nós falamos de buscar viver uma vida santificada, isso tudo é para nos tornar um com a mente de Deus, para nos tornarmos ligados na voz de Deus, para a gente não cair na tentação de usar a oração para fugir dos desertos que o Espírito nos leva para que nós cresçamos como filhos dele. Há momentos em nossa vida, irmãos, que é melhor morder as pedras do deserto de Deus do que comer o pão envenenado do diabo. Tem horas, tem desertos na nossa vida que não tem o que fazer a não ser esperar e confiar. Esperar e confiar. Orar a Deus, esperar e confiar. Quando a gente não tem comunhão com o Espírito para perceber, para ser sensível aos desertos que o próprio Espírito Santo nos leva, para que a gente cresça, para que seja gerado algo em nós que ainda nos falta, a gente cai na tentação de orar ao diabo para nos livrar da mão de Deus. Sem comunhão com o Espírito Santo, somos derrubados pelos nossos próprios joelhos. Nós começamos a oração de joelho. E no fim da oração, pedimos para não cair em tentação no chão. Não apesar da oração, mas por causa da oração que a gente fez. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Irmãos, sem comunhão com o Espírito, não fugimos do diabo, fugimos com o diabo de Deus. Sem comunhão para discernir para onde o Espírito Santo está nos conduzindo, caímos em tentação na oração. Temos várias definições do que é uma tentação. Mas a vida de Jesus nos revela a tentação talvez mais perigosa de todas. Que é o quê?
que é um homem cheio do Espírito Santo, prestes a cumprir sua vocação, tentado a orar para buscar recursos espirituais para fugir de forma sobrenatural do processo que Deus tem para você. Irmãos, há processos dolorosos, há processos difíceis que nós vamos passar, que o Espírito nos levou. Jesus não tinha feito nada para ir para o deserto. Ele foi porque ele precisava ir. Muitas coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, não vêm, sabe, do pecado direto nosso. Parece que há coisas que acontecem que, tipo assim, foge da nossa, sabe, da nossa compreensão e simplesmente nós nos vemos num vale da sombra da morte. E muitas vezes, se a gente não estiver compreendendo o que está acontecendo e buscar ouvir Deus antes de falar, a gente vai buscar em Deus uma forma sobrenatural de escapar das mãos dele. A grande tentação não nos faz cair para depois orar. Ela nos faz orar para cair. A grande tentação não é cair, é começar orando de joelhos e dizer amém prostrado aos pés do diabo. Jesus sofreu 3 tentações no deserto. Aqui eu finalizo já o meu... Eu falei que ia ser curto, mas ia ser intenso. Então tem várias ideias aqui, pontas de ideias aqui que eu soltei. Mas eu quero finalizar agora com as 3 tentações que Jesus sofreu, trazendo uma reflexão breve sobre cada uma delas, porque essas 3 tentações que Jesus sofreu são 3 armadilhas preparadas no lugar onde o Filho de Deus procura por água em tempos de sequidão. A primeira está em Mateus capítulo 4, versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, qual é a armadilha número 1? Durante a oração, peça uma provisão milagrosa para acabar com o ambiente de escassez necessário, provisório, preparado pelo Espírito para os seus filhos. Segunda, Mateus 4, 5 e 6. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Armadilha número 2. Quando você estiver no deserto de Deus, ore pelos anjos que o diabo está prometendo enviar. Irmãos, quem não tem segurança da sua identidade de filho de Deus, por não saber que ele é amado no vale da sombra da morte, ele pede para Deus fazer acrobacias com ele no pináculo do templo para ser testemunha de todo mundo. Uma pessoa resolvida, um cristão resolvido em sua identidade, ele pode estar no vale da sombra da morte, mas ele sabe que ele é amado. Ele não precisa pedir a Deus para Deus fazer acrobacias com ele no pináculo do templo para que todos os olhos vejam como ele é amado. Repetindo, armadilha 2. Quando você estiver no deserto de Deus, ore pelos anjos que o diabo prometeu enviar. Terceira, Mateus 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como seria fácil confundir isso aqui com a voz de Deus se não tivesse escrito, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se não tivesse escrito, que é o diabo, a gente sabe, se não tivesse essa comunhão muito profunda, a gente ia achar que de fato isso aqui vem de Deus. Armadilha 3. No deserto de Deus, durante a oração, adore aquele que te promete a vitória certa no tempo errado. Como eu disse,
A reflexão ela é breve, né? Eu já finalizei. Eu queria abrir agora aqui um tempo para alguma pergunta, algum posicionamento, alguma reflexão que a gente possa conversar e debater. Como eu sabia que essa mensagem ia ficar gravada, então fiz questão de ser um pouco mais intenso e um pouco mais curto, porque eu sei que vocês iam poder depois revê-la, né, se fosse o caso. Amém, irmãos? Então eu passo a palavra aqui para o irmão Cláudio para conduzir a partir de agora os irmãos. Meus irmãos, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para falar o que vocês quiserem. O Bruno está à disposição. Podem, eu vou ficar por último, vou deixar vocês falarem primeiro. Pode falar, pode falar. Amém. Deus abençoe pela mensagem, né? Que eu pegar da mensagem é o processo, né? O processo. Muitas vezes, igual o irmão falou, né? O pastor falou, a gente tá passando uma prova, a gente procura fugir daquilo ali, meio que sem tentar entender o que Deus está querendo ensinar para a gente ali naquele processo. E muitas das vezes, nessa hora que a gente começa a pedir de uma forma errada. E eu aprendi dessa forma aí agora nessa pregação, que temos que procurar e buscar o que o Senhor quer nos ensinar ali com o processo que estamos passando no momento, né? Deus abençoe aí pela palavra. Amém. Posso falar, Cláudio? Vou ligar aqui a câmera. Olha, Bruno, vou te dizer que uma das melhores palavras que eu vi esse ano já até agora, viu? Ela, sabe, precisa mesmo. Olha, meus parabéns. Meus parabéns pela busca aí, pela intensidade da presença de Deus, porque realmente é uma palavra revelada. Quando eu orei no início pedindo uma palavra revelada do céu, tá aí. Receba, né? Bênção de Deus, meu amigo. Bênção de Deus. Não tem nada que acrescentar. É isso aí. Roberto e Vitor, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar aí. Vitor Magno, Roberto, até o Luiz Felipe, viu? Não, foi bênção de Deus. Tamo junto aí. O Roberto foi falar e caiu. Ele que apertou o botão errado. Ele foi aqui, sei lá, voltando. Fala aí, Roberto. Eu tô te esperando. Apertei errado aqui. Palavras fortes, né? A gente tem que agora mentalizar, né? Processar e aprender. Porque o irmão aí falou, né? Muitas vezes a gente até ora errado sem saber, né? Pedir errado, né? Orientação a Deus, né? Mas valeu. Amém. Valeu, Roberto. Meu, é muito doido. Vou te falar. Eu tenho algumas pessoas que eu ouço, tanto na vida, na igreja, quanto na internet. E aí eu ouço tudo. E aí eu preciso parar. De tão denso que é a coisa, eu preciso parar para assimilar aquilo tudo. Uma das pessoas que é assim é o Paulo Borges Júnior. Não sei se vocês conhecem ele, aquele senhorzinho. Paulo Borges Júnior. É teu amigo? Rapaz, meu Deus do céu, cada pregação que eu ouço dele, eu tenho que parar, eu não consigo nem comentar. Eu falo, não dá, agora eu tenho que assimilar, é muito, muito novo isso pra minha cabeça. Aí a minha mulher fala, e aí, o que tu achou? Eu falo, não sei, eu preciso digerir. Ela, por quê? Eu falei, porque eu não vi nada que eu discordo. Mas é muito novo esse negócio, eu nunca tinha olhado desse jeito, então a minha mente precisa assimilar essa ideia, né? E essa palavra de hoje foi assim, meu. Rapaz, eu não consigo comentar ela agora. De verdade. Eu vou precisar, igual você falou, eu vou precisar de uns dias aí para ir ruminando ela na minha cabeça, porque foi fundo para mim, foi muito. E aí, a dúvida que pairou para mim assim, de cara, que para mim já é meu desafio assim em muitas coisas,
é o quê? É como ter segurança para discernir isso. Discernimento. Porque eu não posso falar briguei com Deus, mas eu já reclamei com ele, assim, muitas vezes, sobre discernimento. Eu falava, Deus, discernimento tinha que ser parte do kit crente. O cara batizou, recebeu o Espírito Santo, o discernimento já tá lá, porque a gente precisa disso sempre, sabe? Tinha que ser igual o militar que vai, que o básico da mochila tem que estar lá esse discernimento, tinha que ser kit crente. Já junto com a salvação, já pega aí o discernimento. Porque você tem alguma dica, assim? Eu acho que uma coisa muito importante, Cláudio, e aí entra, né, a importância de uma vida em santidade. Não porque a santidade te salva, mas porque um salvo, ele necessariamente precisa viver uma vida santificada para entrar em um lugar de segurança do relacionamento com Deus. Por exemplo, quando o camarada cai num deserto desse da vida, ele sabe, cara, tipo assim, que não foi por conta de uma legalidade que ele está ali. Ele sabe que parece que as coisas aconteceram. Ele sabe, ele tem a segurança de que ele está nas mãos de Deus e não que ele dê uma legalidade ao diabo meter a mão nele. Eu acho que tudo começa por aí. É você ter a segurança, você olhar para a sua vida e falar, cara, eu estou vivendo uma vida fiel com o Senhor e agora isso está acontecendo. Eu sei que não há legalidade para o diabo entrar aqui e destruir, né? Se ele estiver aqui no meio, foi o próprio Deus que mandou para cumprir um propósito de Deus. A gente vê isso aí em Jó. Deus dá ideia para o diabo tentar Jó. Tentar não, né? Fazer várias maldades com Jó. Mas assim, o diabo era um instrumento de Deus na mão de Jó para melhorar Jó. Para cumprir com os desígnios de Deus na vida de Jó. Eu acho que essa segurança de uma vida em santidade, ela é fundamental para você ter paz no caos. Mas agora tem algo muito interessante no Salmo 23. Salmo 23, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou ler com vocês aqui rápido. Quando o vale chega, quando o deserto chega, a gente precisa ter sido preparado por ele e Deus vai nos dar sempre um tempo de preparo para ele nos colocar, para a gente entrar no deserto que ele nos coloca. Você lembra que logo antes de Jesus ir para o deserto, ele foi afirmado na identidade de filho de Deus. Veio uma voz, esse é meu filho amado. E logo depois, Jesus estava sendo provado. Então, é como se Deus ele prepara a gente para esses períodos. Olha só, o que diz o Salmo 23. Lá no versículo 4, vou ler aqui no início. Ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, agora preste atenção, repousar em pastos verdejantes. Amém? O que ele me faz fazer em pastos verdejantes? Repousar, desfrutar, sabe? Aproveitar. Aí ele segue. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que eu faço no vale da sombra da morte? Eu ando. Então, no pasto verdejante, Deus me faz deitar. No vale da sombra da morte, Deus me faz andar. Qual é o nosso erro? O que nós pecamos? Porque a gente quer, nos pastos verdejantes, andar, quer passar por ele muito rápido, você quer prosseguir, você quer avançar, você quer gastar a sua energia, e quando chega no vale da sombra da morte, ao invés de você andar, você está sem forças. Você acaba deitando no vale da sombra da morte e andando no pasto verdejante.
Então a gente precisa primeiro, antes de discernir o vale, é discernir o pasto verdejante da minha vida. Meu Deus, que fase boa que eu estou tendo aqui. Meus filhos estão tudo bem de saúde. Estou empregado. As coisas estão fluindo. O cara quer saber? Eu vou ficar aqui. Deleite. Aproveite. Viva. Por quê? Porque provavelmente o vale da sombra da morte vai chegar e você vai ter descansado no Senhor para, nesse momento, caminhar e não se entregar. Conseguiu entender? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito, muito, muito bom. Mas tenho muito no que pensar. Particular, eu estou vivendo pasto verdejante, cara. Tá tudo bem, minha família tá bem, meus filhos, empregado aqui, trabalhando, tá tudo assim, bem. Cara, eu vou fazer o quê? Eu vou querer, cara, tipo assim, não, eu vou aproveitar, cara. Eu vou ver isso acontecer, eu vou participar do que está acontecendo, eu vou viver, eu vou me encher da alegria do Senhor, que é a minha força. Por quê? Porque eu sei o que é vale, porque há anos atrás, aqui, alguns anos atrás, não muitos, cara, minha filha foi diagnosticada comigo cefalia. Eu passei pelo vale da sombra da morte, entendeu? Então eu sei que as coisas acontecem, elas prosseguem, elas vão. Então eu estou aqui agora me abastecendo de Deus, me abastecendo da certeza do amor de Deus por mim, me abastecendo da afirmação que Deus faz para mim nessa paz, porque quando o deserto chegar, eu vou reconhecer o timbre dessa voz que eu estou tendo calma agora para aprender a ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. Bruno, muito obrigado. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Esse é o momento. Eu deixei até gravando esses nossos comentários. Normalmente eu não faço isso, que é para os outros irmãos que assistirem também terem acesso a esse nosso momento agora, que eu acho que agregou muito também. Entendeu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse é o momento. JK, eu vi que você apareceu aí no momento. Você queria falar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu tô que nem você, tô absorvendo, assimilando aqui. Maravilha, maravilha. Eu vou só encerrar a gravação agora e a gente continua conversando.